Nesse instante, vamos refletir as palavras de Jesus referente aos ensinamentos que ele aprendeu do seu Pai e veio transmitir à humanidade. Através dos vários ensinamentos externados por Cristo, ele sempre gostou de utilizar ilustrações, porque as ilustrações ajudariam a fixar o entendimento. E a coisa mais importante desse momento é nós entendermos as palavras de Deus através do ensinamento de Jesus. Eu gostaria nesse instante de pegar uma das ilustrações que Jesus utilizou para fixar o entendimento, em que por várias vezes nas Escrituras Sagradas o céu tenta comunicar ao ser humano. Por várias vezes na Bíblia a mensagem de Deus é nos apontada para a nossa salvação. E às vezes nós não entendemos, não conseguimos assimilar o conhecimento. Mas Jesus trouxe o seguinte ensinamento. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. A história fala sobre a videira e os ramos. Evangelho de João 15, a partir do versículo 1, diz assim: Disse Jesus, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Versículo 2: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, versículo 6 diz assim: Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. E se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos, disse Jesus. Quando nós estudamos as plantas, a biologia das plantas, as suas estruturas, no reino vegetal, Cristo escolheu a videira para que eu pudesse representá-lo, para que eu pudesse expressar, para que eu pudesse o ilustrar. Se a gente pegasse a história ali no Oriente, o cedro é uma árvore imperial. Ele é uma árvore frondosa, é uma árvore de grande estatura, é uma árvore que suporta o vento pela sua própria estrutura que tem. O cedro
é uma árvore que tem um caule, um tronco, galhos firmes e raízes profundas. Cristo poderia ter escolhido uma árvore semelhante a essa, similar a essa, para o representar. Mas quando Jesus nasceu, ele veio como o segundo Adão. Por isso ele é chamado de Filho de Deus, porque Adão era filho de Deus. Cristo veio como o segundo Adão. Quando fala que Cristo veio como segundo Adão, a Bíblia quer dizer que ele veio na mesma condição que o nosso patriarca Adão, lá no começo, na criação, foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus. E as mesmas condições em que Adão se encontrava lá na criação, antes de conhecer o pecado, Jesus nasceu nesse mundo sem conhecer pecado. Ele viveu nessa terra sem conhecer pecado. E você sabe qual que foi o segredo de Jesus não ter conhecido e se envolvido com o pecado? É expresso aqui nessa história que nós acabamos de ler. Ele fala assim, olha, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. O que o agricultor faz com o pé de uva, a videira? Cuida. Ele rega, ele poda. E além disso, para que a videira possa crescer, o agricultor coloca estacas, cria estruturas para que o crescimento da videira aconteça de forma progressiva. Cada dia que passa, a videira adubada, com as condições climáticas ideais, sendo protegida do sol quando necessário, recebendo a quantidade de água essencial para o seu desenvolvimento, ela começa a crescer. O cedro não poderia representar Jesus, porque a missão que ele veio como segundo Adão, veio nos mostrar a cada um de nós o caminho da salvação. Sabe qual que é o caminho da salvação? É a dependência total do agricultor de Deus. A videira, ela depende do agricultor. No dia que o agricultor quiser cortar a videira e lançar a videira por completo no fogo, ele pode fazer isso ou não? Pode. Se o agricultor quiser replantar a videira, retirar ela desse local e colocar ela numa nova terra, ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Porque a videira pertence a ele. Se ele quiser que a videira produza, ele pode podar a videira? Sim, ele pode fazer o que ele quiser com a videira. Então, o primeiro entendimento que Cristo tinha, que a vida dele pertencia ao Pai. Ele não estava nessa terra como um cedro. Ele veio nos ensinar que o caminho da salvação não é a autossuficiência, não é suportar as provações, as lutas pelas forças que nós mesmos possuímos em nós, mas ele veio nos mostrar que o verdadeiro sucesso está na confiança plena em Deus. Cristo veio nos mostrar que o verdadeiro progresso espiritual está em confiar na obra que o agricultor, que é Deus, tem feito em nós. Tem feito em nós. Assim como na nossa cultura, aqui no Brasil, o pé de maracujá, ele se reproduz semelhante à videira. Ele precisa de ter um apoio, ele precisa de ter uma estrutura para que ele possa se expandir. E sabe quem dá o apoio e a estrutura para a sua vida crescer, a sua vida se expandir? É Deus. Somente Deus, ele é capaz de nos dar estrutura para
que a expansão aconteça na nossa existência. Tem muitas pessoas que pararam de crescer porque não acreditam mais no agricultor. O nosso crescimento, ele está mediante o que Jesus ele veio nos ensinar. Ele disse assim: olha, o meu pai é o agricultor. O agricultor, quando olha para a planta e percebe que as suas folhas estão queimadas pelo sol, estragada por pulgões ou por praga, e ele quer que a planta não morra, o que o agricultor faz? As folhas que não tem como mais ser recuperada, ele corta, poda. A poda permite a planta morrer? Não, muito pelo contrário. A poda permite a planta ter mais força para que ela possa viver. Então a primeira coisa que nós devemos entender, tudo aquilo que Deus corta na nossa vida, o que é o corte de Deus? É o não. É quando Deus fala assim, não. Ele está fazendo o quê? Cortando. Ele está cortando algo em nós. Está cortando a nossa folhagem. Ele está cortando. Deus fala não, para que a gente possa conhecer o sim dele, o sim divino. E é mediante essa poda que a videira passa a ter força para desenvolver frutos. E nisso é glorificado o meu Pai, nisso é glorificado o agricultor, quando a videira produz o quê? Frutos. Ela produz frutos. Ela produz frutos. Detalhe interessante é que essa dependência que Cristo veio mostrar, que nós como seres humanos precisamos ter dele, é a mesma história que Jesus fala ao percorrer por todas as Escrituras. Quando Jesus esteve com Nicodemos, ele falou com Nicodemos que era necessário o homem nascer de novo, porque o conhecimento humano o torna dependente de si mesmo. O homem tenta resolver os seus próprios problemas de acordo com seus próprios conselhos e pensamentos. Mas Jesus ensinou a Nicodemos a buscar soluções em Deus, a depender desse reino. E a obra que Deus faria na vida de Nicodemos, na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, era uma obra invisível, assim como nós não conseguimos ver o ar, o vento, mas nós sabemos que o vento existe, mesmo nós não conseguimos ver o vento. Assim também é a obra que Deus faz na nossa vida. Quero dar um exemplo para vocês. Quantas vezes o seu coração bateu durante a madrugada? Quantas reproduções celulares ocorreu durante a noite que você estava dormindo? Quanto oxigênio passou por dentro do seu pulmão, pelas vias respiratórias? Acontece coisas que a gente nem tem noção, e Deus cuida de nós de uma forma especial. Deus, ele tem cuidado da sua igreja, e é através desse cuidado que ele tem, ele é comparado a um agricultor que toma conta da indefesa videira. Ele toma conta para que o que for necessário para a sua vida prosperar seja providenciado, para que os frutos de Deus manifestem na sua vida. A poda é apenas uma parte do não que Deus faz para nós, para nos proteger. Porque se a nossa folhagem, que foi queimada pelo sol e foi atacada pela praga, ela não for cortada, se o não de Deus não for obedecido, aquele não
que nós não obedecemos pode contaminar toda a planta. Pode ou não pode? Pode. Quando uma parte da videira ela é podada, quando ela ameaça a vida da planta. Pode ter certeza, todo o não que Deus tem dito para você é para te poupar e te salvar de muitos problemas que você encontraria lá na frente. E essa poda de Deus, ela é necessária e ela acontece através do não. Mas o que é interessante é o seguinte, Jesus fala assim, eu sou a videira. Todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, e nós somos limpos pela palavra de Cristo. A limpeza, ela acontece no nosso interior, como que a nossa mente é purificada, como que a santificação, ela ocorre dentro da minha mente, como que a limpeza, ela acontece na videira. Jesus diz assim, olha, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus, quando ela é acreditada, acreditar quer dizer aceitar como verdade. Quando nós aceitamos como verdade a palavra de Deus, a nossa mente começa a ser despoluída dos nossos próprios pensamentos criados por nós mesmos. Quando nós acreditamos, aceitamos as palavras de Cristo, uma limpeza interior começa a acontecer dentro de nós, na nossa mente e nos nossos pensamentos. Quer ter uma vida transformada, uma vida limpa diante de Deus? Creia nas palavras de Deus. E as palavras foram expressas pelo seu Filho Jesus, quando esteve aqui nessa terra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, disse Jesus. Então, essa limpeza, para que a gente possa continuar a crescer, nós precisamos permanecer em Cristo. E aqui Cristo faz uma analogia. Assim como o ramo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Quer dizer, um ramo de videira, sozinho não consegue produzir o cacho de uva. Ele precisa estar ligado ao caule da videira. Irmãos, isso quer dizer o seguinte para nós: se nós não estivermos ligados a Cristo, nós nunca iremos conseguir produzir os frutos de Deus na nossa vida. O que produz os frutos de Deus na nossa vida? É a nossa ligação com Cristo. É a nossa ligação com Cristo. Isso nos torna dependente dele. Jesus falou assim, olha, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Os ramos é a parte da videira que produz fruto. Ele diz assim, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, o meu pai está, da mesma forma que ele toma conta da videira, ele toma conta também o quê? Dos ramos. É o mesmo cuidado que ele tem com a videira, ele também tem cuidado com o ramo da videira. E assim, Cristo ilustra o reino dos céus nessa terra. O governo está nas mãos de Deus. O cuidado, ele vem de Deus. O sim e o não de Deus serve para nos limpar, nos fortalecer, nos mostrar a direção que precisamos caminhar. E Jesus fala assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. O segredo do fruto de Deus para a minha vida, ele se resume em uma coisa só, em permanecer em Cristo. Mas como eu permaneço em Cristo? Como eu distancio de Cristo? Como isso acontece na minha vida? É através da minha crença. Toda vez que eu acredito, eu estou ligado, eu estou me ligando a Cristo. Toda vez que eu duvido, eu estou me desligando de Cristo.
ligar ou desligar está diretamente ligado àquilo que eu acredito ou àquilo que eu duvido. Acreditei, liguei. Duvidei, desliguei. Eu só consigo produzir os frutos de Deus quando eu acredito nas palavras de Deus como verdade. E isso foi a essência da queda do primeiro Adão. Adão e Eva só cometeram o pecado porque eles duvidaram das palavras de Deus como verdade e preferiram acreditar na palavra da serpente. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. O plano da redenção, ele foi desenvolvido para a minha salvação e para a sua salvação, para a salvação de todos nós. E a salvação, ela se encontra mediante ao exercício da fé. Ela encontra mediante a aceitar a Jesus como nosso Salvador, a aceitar as palavras de Jesus como orientação, como alimento espiritual para a nossa vida. É aceitar as promessas de Deus como a água que refrigera o nosso interior, assim como nós dependemos para manter o corpo vivo da água e do alimento, assim também nós temos a dependência de Deus para manter a nossa vida espiritual em pé, acesa, firme nesses últimos dias. O grande agricultor é Deus. Ele é responsável por uma grande lavoura, aonde nós fazemos parte dessa videira. A videira é Jesus. Somos os ramos enxertados em Cristo. E todo aquele que está desligado de Cristo será lançado e julgado fora e queimado. E todo aquele que permanece em Cristo, ele irá produzir frutos, porque a Bíblia diz assim, que nisto é glorificado o meu Pai. O Pai aqui é o agricultor no versículo 8, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. Para sermos discípulos de Jesus nesse instante, é necessário que produzimos frutos, através da nossa ligação com Ele. Quando eu falo ligação, eu quero dizer, precisamos reconhecer dependência divina em tudo o que estamos fazendo. Devemos reconhecer a eterna dependência divina em todas as fases da nossa vida, assim como a videira, em todo o momento da sua existência, ela depende do agricultor. Se o agricultor tirar a estrutura, aquela estrutura de madeira que permite a videira se apoiar, se ele tirar a qualquer momento da existência da videira, o que acontece com a videira? A videira cai. E se a videira cair, o que acontece com a videira no chão? Insetos, pragas, devorador, ataca a videira. Ataca a videira e a destrói. Irmãos, que a nossa dependência de Deus possa permanecer para sempre e que a nossa ligação em Cristo venha manifestar os frutos de Deus sobre a nossa vida. Amém.